Essa palavra também, inovação, vamos pensar que nós temos que pensar na melhoria, né? Que é mudar para melhor o nosso aperfeiçoamento constante. Tem uma sigla japonesa chamada Kaizen, que significa Kai é mudar e Zen é bom. Mudar sempre para o melhor e para a gente sempre aperfeiçoar constantemente. Esse aperfeiçoar constantemente é realizarmos cursos, trabalharmos corretamente, ser pontual no trabalho, trabalhar sempre a cada ano, atualizar, realizando cursos, para que vocês venham ficar cada vez mais atualizados dentro da profissão de vocês. Utilizando a seria algo que nós vamos entender também como que nós vamos analisar o nosso cenário econômico através da globalização. Seria através da inflação, né? Seria através da taxa de juros, do câmbio, produção industrial e nível de emprego e as contas, né? Sobre globalização e a sustentabilidade, no qual eu coloquei um vídeo de animação para vocês, o Homem Navio, que essa, né? Os 3 pontos em direção a resultados consistentes para uma meta, para a gente trabalhar dentro de uma empresa, primeiro é planejar, depois é a execução e o acompanhamento e o. Então, o planejamento ele não diz a respeito só às decisões futuras, mas às implicações futuras das decisões presentes. O planejamento estratégico existe para obter as respostas, onde estamos, aonde queremos chegar e como vamos chegar lá. O planejamento estratégico ele entra como um momento prospectivo de fatores ambientais, que vai analisar o cenário, o momento avaliativo das informações e os indicadores de aprendizado, a missão, a visão e os objetivos, e o momento da ação, que estrutura, processo e recurso. Um exemplo, fatores ambientais. Vamos colocar de exemplo um lápis. Então, eu estou trabalhando com uma sustentabilidade em relação. Eu não vou pegar as árvores que estão na floresta, eu vou utilizar algum outro material para confeccionar esse lápis. Esse momento avaliativo e o momento normativo são as informações e os indicadores. Eu vou fazer uma pesquisa para saber quais são as pessoas que vão utilizar esse lápis. Qual é a minha população? Seria jovem, seria adulto, seria idosos? Então, qualquer material que nós utilizamos no nosso dia a dia, nós passamos por pesquisa até ir para as prateleiras dos mercados. Com isso, a ação, que é a estrutura e o processo dos recursos. Como que vai chegar à prateleira? Né? Então, é um momento estratégico, é algo que seria uma estratégia para chegar até o produto e as pessoas, o produto chegar até as prateleiras de mercados e lojas para as pessoas consumirem esses produtos. Aqui eu coloquei algo bem interessante que é o plano de uma ação de uma cadeia de saúde, né, que ela envolve um ambiente hospitalar. Primeiro de tudo, nós temos os fornecedores, e esses fornecedores que vão trazer os materiais para algumas pessoas utilizarem, como médicos, né? Os biomédicos, os radiologistas, os enfermeiros, os auxiliares. Então, primeiro de tudo, o hospital ou a clínica, ela está buscando influência diretamente no fornecimento de materiais, medicamentos, exclusivamente com a OPM. Essa seria uma sigla como se fosse o Inmetro. Com isso, o hospital tem as fontes pagadoras, que é a parte de finanças, né? Que vai, na verdade, analisar todo esse custo, e esse custo diretamente são fontes pagadoras que vão financiar a grande maioria dos procedimentos hospitalares. Como que vai financiar? Financiam diretamente pelo paciente através de convênio ou uma consulta particular. Esse paciente ele é ligado ao médico, que 70% da escolha dos hospitais é através do médico, e na verdade o hospital. Então é uma cadeia, é um ciclo. Primeiro vem os fornecedores, as fontes pagadoras, essas fontes pagadoras geram diretamente os pacientes vão pagar o médico e vão pagar também os fornecedores, e chega até o hospital. Esse é um plano de ação. Então, para a gente entender um pouquinho em relação a esse plano de ação, né, e essa parte da estratégia, nós utilizamos então que o termo, quando a gente utiliza a palavra, o nome de estratégia, ele é um conjunto de definições que vão adotar e vão trabalhar a posição competitiva. Né? Então, eu vou montar algum tipo de estratégia em determinado tempo, na qual eu tenho uma direção da visão e vou responder a pergunta que eu quero chegar.
com isso, nessa estratégia, o nome estratégia, ele vem do grego chamado stratégios, que é do início significativo uma função militar, depois um conjunto de funções militares, e o raciocínio estruturado ele vem sendo desenvolvido e utilizado nos exemplos de planejamento de uma utilização militar. Então, vamos pensar que na sequência específica nós precisamos, por exemplo, de um apoio aéreo, uma cavalaria, uma infantaria que seja, uma etapa conhecida como tática, que são identificados, especificados de recursos necessários para alcançar o objetivo. E na terceira etapa consiste em definir os planos de ação para essa execução. Uma manhã vamos iniciar o bombardeio, às 2 iniciar, avançar a cavalaria e logo depois. Então, quer dizer, é uma forma de estratégia. Essa forma de estratégia foi adotada praticamente padronizada como uma forma de planejar negócios, numa sequência das 3 principais etapas acima descritas. A definição de objetivo estratégico, a descrição dos recursos necessários e, finalmente, a forma em que esses recursos são utilizados. Então, o planejamento estratégico ele deve ter como objetivo encontrar uma forma de obter vantagem competitiva sobre os concorrentes, né? Ou desenvolver atividades de forma planejada, visando obter resultados satisfatórios. Então, existem algumas condições de estratégia, utilizando também esses nomes, né? Que seria a estratégia, tem até um desenho aqui que fala sobre, primeiro, as diretrizes, os objetivos estratégicos, entra a meta. A meta são os planos, plano de ação 1, plano de ação 2 e plano de ação 3, conforme eu mostrei no gráfico para vocês. Não vamos esquecer das especificações, que é a eficácia, a eficiência e a efetividade. Com isso, nós vamos gerar os objetivos e as nossas metas operacionais. Tá ok? Então, essa seria esse primeiro conteúdo em relação à organização, né? E as nossas metas. Algo importante também que nós temos que verificar, e é um indicador muito importante, é o processo. O processo, ele que vai gerar diretamente esse comportamento das pessoas, né? Que seria alguns testes que são utilizados. Vamos colocar agora do coronavírus, tá? Algo importante agora na nossa saúde, que nós estamos vivendo essa pandemia agora do Covid-19. Você percebe que assim é um processo onde vários cientistas de vários países estão estudando principalmente um medicamento, né? Nem a vacina, um medicamento para mapear esse vírus. Por quê? Esse vírus é algo que as pessoas acabam não vendo, então ele é algo invisível. Então é muito difícil mapear esse vírus, né? Então percebe-se que são vários médicos de vários países utilizando um processo para que venha as pessoas utilizarem esse medicamento do Covid-19. Então, além do mais, dentro desse processo, primeiro está sendo pesquisado já em alguns ratinhos, onde estão trazendo a resposta correta, né, diminuindo todo o efeito colateral dessa doença. E fora isso, esses ratinhos tem uma certa população que vai ser publicada esse medicamento. Primeiro vai ter um grupo X de pessoa para utilizar, ou se vai ser mais homens ou vai ser mulheres de uma certa idade, e depois vai vir para a população. Então, esse é um processo na qual é necessário a identificação dos indicadores para iniciar qualquer ação de melhoria, para poder, no decorrer do mesmo, avaliar corretamente os pontos de alerta levantados e posteriormente definir essas melhorias, né? Então nós trabalhamos diretamente com esse processo, que seria verificando também como que nós vamos verificar um indicador, conforme eu estou dizendo, um exemplo que são as pessoas, ou homens ou mulheres, ou um certo grupo no começo para fazer o teste, né? Aí vão estabelecer como propósito algumas metas diretamente com a Anvisa, com alguma organização que vai produzir esse medicamento, vai concentrar as alterações das organizações nas melhorias, e para isso vai existir alguns cuidados que estão verificando em relação aos efeitos colaterais também, né, do próprio medicamento, e os efeitos colaterais que esse medicamento possa trazer para as pessoas. Então, vamos pensar, o efeito maior é da globalização, é diminuir essa doença em todos os países, né? Nós estamos abrindo a fronteira, atingir vários grupos, como sociais, raças, países, religiões, organizações, empresas e pessoas com efeito final de aproximá-las.
de uma forma nunca mais vista, né? Nunca vista antes, né? Este é um cenário que atinge também setores tradicionalmente mais competitivos, aqueles que no momento não vão visar o lucro, mas normalmente vinculados à iniciativa privada. A sustentabilidade é, portanto, um conceito sistêmico relacionado com a continuidade dos aspectos econômicos, sociais, culturais e ambientais da sociedade humana. As organizações das empresas do tipo são feitas de pessoas, todos os outros recursos que se utilizam na organização raramente têm condições de assegurar o sucesso dela, e na maioria dos casos apenas a pessoa pode fazer a diferença. A nossa diferença hoje em dia é o quê? É ficar em casa, na qual nós estamos prevenindo nós de contagiar as pessoas que estão morando próximo da gente, que seriam mais os idosos, tá? Então aqui seria a primeira parte da nossa disciplina, conforme eu comentei com vocês, na qual nós estudamos um pouquinho em relação dessa base, né, da globalização e da sustentabilidade, né, que seria inovação e melhoria contínua. Agora eu vou deixar esse apresentação no Moodle e vou enviar também algumas perguntas para vocês. Eu agradeço a atenção, muito obrigado, um grande abraço, desejo a todos um excelente dia, fique com Deus, até breve.